Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje começamos uma série de programas com um balanço da atuação do CNJ nos últimos 12 meses. Nesta primeira edição da série, vamos falar da política de comunicação e da adoção da linguagem simples pelo Judiciário. Desde o primeiro dia no cargo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF, elegeu a linguagem simples como prioridade. Com muita frequência, nós não somos compreendidos. Boa parte das críticas ao judiciário decorre da incompreensão do que nós estamos efetivamente decidindo. Com bom humor, o ministro deu exemplos de como os operadores do direito, muitas vezes, parecem falar outra língua. E nós falamos coisas estranhas mesmo. Nós somos um tipo de gente capazes de falar no aforamento, havendo uma pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É muito feio. Mas o ministro não critica apenas o estilo. Ele fala das consequências dessa linguagem empolada. A linguagem codificada, a linguagem hermética, a linguagem inacessível, ela acaba sendo um instrumento de poder, um instrumento de exclusão daquelas pessoas que não dominam a chave daquele conhecimento e, portanto, não podem participar do debate. E quase tudo que nós decidimos, quase tudo, pode ser explicado numa linguagem simples que as pessoas sejam capazes de entender, ainda que para discordar, mas discordar daquilo que entenderam. Foi por isso que a gestão do ministro Barroso lançou o Pacto pela Linguagem Simples no Judiciário. Isso inclui uma recomendação para que as ementas, ou seja, o resumo das decisões jurídicas, sejam curtas, diretas e compreensíveis. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação muito importante de os tribunais adotarem um específico modelo de ementas. Simplesinho, para caso em julgamento, questões jurídicas em discussão, razões de decidir e dispositivo, e depois citar a jurisprudência relevante mencionada e a legislação relevante mencionada. É muito simples, mas vai ajudar a catalogação e o trabalho da inteligência artificial para localizar precedentes, de modo que eu queria aqui reiterar um pedido de colaboração de todos os tribunais. Os juízes também podem fazer, se quiserem, eu até recomendaria. Eu uso esse modelo para quase todas as decisões que eu tomo. Facilita as pessoas compreenderem o que foi decidido. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Olívia Rocha Freitas, advogada, professora, doutora em Estudos de Linguagem e organizadora do livro Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça. Converso também com Estela Porto, advogada e pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ainda com José Vicente Mendonça, professor da UERJ e coordenador da publicação Diretrizes para a Elaboração de Ementas. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para Olívia. Olívia, nos ajude a entender por que, afinal, o brasileiro, não sei se é um mal brasileiro, mas aqui se verifica isso em larga escala, é tão prolixo, usa palavras tão difíceis quando é um juiz ou é um delegado ou quando é qualquer autoridade que precisa dizer alguma coisa para alguém. Por que a gente se comporta assim? A gente tem uma perspectiva de conhecimento e sabedoria muito atrelada com a questão da aplicação da linguagem. Então, a tendência à utilização de palavras que são desconhecidas pela população, como, por exemplo, destarte, outrossim, resta claro, são termos não jurídicos, são termos da língua portuguesa utilizados com muita frequência por quem é da área do direito, com o intuito de trazer, hipoteticamente, um conhecimento. O Bourdieu ele tem um texto muito interessante chamado Poder Simbólico, que ele trata dessas causas. Ele diz, veja, a tendência é que essa área jurídica se feche por meio da linguagem para mostrar que ela é a única conhecedora, é a única que detém
a chave para o acesso à justiça. Então, se você não compreende a linguagem, você também não é capaz de intervir, você não é capaz de falar e principalmente de opinar. Então, apenas as pessoas da área do direito é que seriam capazes de fazer uma interlocução entre o cidadão e o judiciário. E a gente sabe que isso não é verdade, mas isso ocorre há muitos anos e é uma tendência para que a gente tenha percepções em relação a conhecimento, que eu acredito que hoje, graças a Deus, isso já tem mudado. E, Estela, você conduziu uma pesquisa na UERJ sobre o assunto. Eu pediria que você nos ajudasse a entender um pouco mais. Que consequências isso traz para as decisões do judiciário, por exemplo, para o entendimento que a população, que o usuário da justiça tem quando se depara com uma sentença assim? Bom, nós em 2021, numa parceria do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ com o CNJ, conduzimos uma pesquisa com foco específico nas emendas da decisão. Emendas das decisões são usualmente utilizadas em acórdãos e decisões colegiadas de que elas trazem um resumo do conteúdo da decisão. O que a gente identificou nessa pesquisa, enviando ofícios para os mais de 90 tribunais no Brasil e também fazendo conversas e entrevistas com áreas especializadas do STF e do STJ sobre informação e uso de inteligência artificial, é que foram três principais problemas, né? O primeiro é que era uma ausência de padronização das ementas, e quem faz pesquisa de jurisprudência já se deparou com isso. Temos ementas de 3 linhas, ementas de 4 páginas, ementas que dizem muito pouco, ementas que reproduzem o teor da decisão. Também temos uma questão de que, especialmente esse último ponto, de emendas que não reproduzem a decisão, que tem decisões que não podem ser encontradas pelos mecanismos de busca dos tribunais, porque muitos desses mecanismos de pesquisa de jurisprudência eles se atrelam unicamente ao conteúdo da ementa e não da decisão, e, por fim, não usavam um vocabulário controlado, né? A gente, na língua portuguesa, quando está escrevendo um texto, tem a tendência de usar muitos sinônimos, até para não cansar o leitor. Mas, para isso, num sistema de indexação de informação e inteligência artificial, você acaba gerando decisões que não são encontradas. Se a gente usa Carta Magna e Constituição Federal, o robozinho, às vezes, se não estiver muito bem treinado, não vai saber dizer que estamos falando da mesma coisa. Então, também, as consequências principais eram essas. Dificuldade de você, pela ementa, entender o conteúdo da decisão. Sim, então, tinha uma falta, um problema de interpretação da informação, problemas de decisões que não eram encontráveis nos sistemas de busca, impactando todo o movimento que temos tido mais recentemente de fortalecer os precedentes, né, o uso de precedentes como fonte do direito, e, por fim, essa questão de dificultar o uso da inteligência artificial em padronizar, indexar as decisões. José Vicente, você escreveu um artigo em que diz que os tribunais brasileiros, de uma forma geral, praticam isso, são prolixos em suas sentenças, em seus documentos, e que o STF, em especial, também está incluído. Até você diz que as sentenças parecem que, nos últimos 8 anos, talvez, teriam ficado cada vez mais longas. Essa é uma tendência, de fato? Olha, alguns estudos têm verificado essa maior extensão dos julgados do Supremo de fato. Eu diria que há 5 razões que justificariam esse fenômeno. Fenômeno esse que não está de acordo, claro, com um ideal de linguagem simples, de acesso facilitado à justiça por meio da comunicação de suas decisões. Primeiro, uma razão trivial. O uso de processadores de texto facilita o copiar e colar, e isso tende a gerar decisões mais extensas. Veja que se você pegar decisões dos anos 50, 40, que você não tinha esse recurso, você tinha que efetivamente datilografar a decisão, a tendência é encontrar decisões mais enxutas, porque havia um esforço na elaboração daquele texto, né? Enfim, copiar e colar não era algo que se pensava, portanto, isso gerava decisões mais curtas. Além disso, a internet facilita o acesso a precedentes, a literatura especializada, isso que é algo positivo, mas isso também contribui para decisões mais extensas.
ainda uma relativa incompreensão em relação ao papel do juiz. O juiz é um operador institucional do direito que deve resolver aquele caso, é um erudito, é um scholar. Com a ampliação das pós-graduações em direito e o auxílio de assessores daí advindos em relação a ministros, a desembargadores, você tem, em alguns poucos casos, decisões que não são essencialmente decisões, mas que são papers acadêmicos que transitam em julgado, digamos assim. Então, uma incompreensão em relação ao papel do juiz. Uma razão psicológica. Isso em órgãos colegiados, né, tribunais. Ministros e desembargadores tendem a redigir votos longos porque os demais estão escrevendo bastante. Então, uma espécie de viés da conformação, eu vou escrever bastante porque meus colegas também estão fazendo dessa forma. Por fim, uma razão mais geral, com a judicialização da vida, isso é um fenômeno dos dias de hoje, de fato, casos muito complexos passam a ser judicializados e passam a ser julgados, por exemplo, pelo Supremo, e eles são complexos, são difíceis, e aí demandam uma atenção mais focada, diversos detalhes acabam sendo levados à decisão pelos julgadores, e isso gera decisões mais extensas. Então, são vários fatores, alguns fatores podem ser resolvidos por iniciativas como a do CNJ, outras são mais estruturais, digamos assim, que decorrem até do desenho de acesso à justiça colocado pela Constituição de 88. Olívia, o José Vicente citou decisões do CNJ sobre o tema. É sempre bom lembrar que muitos juízes, o próprio CNJ, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, reconhecem isso. Há iniciativas nesse sentido, como dissemos. Eu lhe pediria que você nos dissesse que iniciativas são essas e que diferenças elas podem fazer nesse problema todo que a gente encontra. Olha, a gente tem iniciativas que começam já há alguns anos a respeito da linguagem simples. A gente teve em 2005, uma grande discussão a respeito da questão da aplicação da linguagem simples, pelo Legislativo, inclusive. A gente teve propostas de legislação para que todas as comunicações elas viessem de forma mais simples. Essa discussão se deu, mas ela não teve passos largos, então a gente não teve grandes diferenças. Em 2013, a gente também teve novamente a inserção de algumas legislações em relação à possibilidade de aplicação da linguagem simples, mas também não ganhou muita força. Eu diria que no ano de 2023, a gente teve um grande marco que realmente fez a aplicação, ou tem sido feita a aplicação dessa linguagem simples com a recomendação a 351 do CNJ, em que o ministro Barroso instituiu o selo Linguagem Simples. Neste momento, todos os tribunais assinaram o Pacto da Linguagem Simples e o meu trabalho, capacitação, aperfeiçoamento nos tribunais a respeito da aplicação de técnicas de linguagem simples, tenho percebido que têm sido feitos trabalhos extraordinários em relação a essa aplicação. Os tribunais, de fato, eles têm tentado aplicar a linguagem simples e trazer maior acessibilidade à população. O nosso foco agora é pensar como o cidadão pode ler um documento jurídico e compreendê-lo e fazer parte da discussão. Então, eu penso que com essa recomendação, esqueci de citar, mas a 144 também foi uma recomendação muito importante do CNJ, mas a maior força foi a 351. Então, desde o ano passado, 2023, até este ano de 2024, vocês vão perceber uma mudança imensa em relação à postura do judiciário. Juízes, desembargadores, em todas as instâncias, têm trabalhado para uma escrita mais clara, mais objetiva, e também com a aplicação de linguagem simples, com a aplicação da linguagem visual, que também faz parte da linguagem simples, que é tornar o documento mais acessível, mais palatável para a população. Então, quando a gente aplica a linguagem simples, técnicas de linguagem simples, com técnicas de linguagem visual, o resultado são documentos muito mais aprazíveis, como documentos de citação, notificação, que são documentos que vão direto para a população, além da aplicação em sentenças e em acordos. E, Estela, eu queria a sua avaliação. Você enxerga avanços? Se sim, quais são? Mas eu vou pedir que você nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da política de comunicação e da adoção da linguagem simples pelo Judiciário. Os nossos convidados são Olívia Rocha Freitas, advogada, professora, doutora em Estudos de Linguagem e organizadora do livro Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça. Nós conversamos também com Estela Porto, também advogada, pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E conversamos ainda com José Vicente Mendonça, professor da UERJ e coordenador da publicação Diretrizes para a Elaboração de Ementas. Estela, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que você nos responda agora. Você reconhece, enxerga avanços a partir da postura do CNJ e de muitos juízes na tentativa de superar essa linguagem complicada, adotar uma linguagem mais simples? Você percebe? Percebo avanços, eu acho, assim como a Olívia comentou, eu acho que isso é um avanço que vem de mais tempo e até de uma maneira um pouco mais orgânica, né? Eu vou aqui contar um exemplo pessoal. Eu fui aluna do professor Luiz Roberto Barroso na graduação. E o primeiro texto que eu lembro de ter lido na minha primeira semana de Direito foi justamente o Revolução da Brevidade, que é um texto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele já advogava por um uso de linguagem mais simples, mais concisa e mais breve. E, assim, esse tipo de movimento sendo feito de forma orgânica por professores em graduações de Direito também pode ser um passo a passo importante, assim, da gente já, no primeiro período, as pessoas acabou de entrar com essa ideia, né, de usar a linguagem mais clara, mais concisa e mais breve. Para mim, pessoalmente, impactou definitivamente a minha prática acadêmica, a minha prática profissional. Então, acho que esses movimentos mais recentes que a Olívia comentou, do Pacto da Linguagem Simples, o selo de linguagem simples e também, especificamente no Poder Judiciário, do manual e das diretrizes de padronização de ementas também para o uso desse vocabulário, especificamente na maneira como a gente resume as decisões, até porque as ementas são o principal meio de comunicação do conteúdo da decisão para a população, são muito importantes. Então, eu acho que é um movimento que vem mais institucional do CNJ, mas também eu vejo também avanços na própria graduação, assim, dos professores também tratarem isso desde o início com os alunos, para que os alunos já sejam formados com essa ideia, com esse objetivo, e que isso tenha uma capilaridade maior. Já vamos formando novos profissionais com essa ideia também. José Vicente, a Estela citou o texto do ministro Luiz Roberto Barroso, me parece que de 2008. Você, me parece, tem um comentário, publicou um comentário, um texto em resposta a esse texto do ministro Barroso. O que é que você diz exatamente? Uma resposta a esse artigo, A Revolução da Brevidade, do ministro Barroso, em que eu dizia que a Revolução da Brevidade ainda não havia começado, mas acho que, de fato, começou, e o CNJ tem um papel importante nisso. E acho que o juiz, assim como qualquer pessoa, não deve ser chata. Se tiver aqueles textos redundantes, aquele uso de palavras abstrusas, aliás, a palavra abstrusa é uma palavra obscura, ver como é que a gente está acostumado com isso, né? E aquilo é chatíssimo, né? Aquele texto muito que afasta o leitor. Imagina o cidadão, quando recebe a sentença, ele nem sabe por onde começar aquele texto longo, cheio de palavras difíceis, ele não sabe exatamente o que está sendo decidido ali, o que foi decidido, tem que contar com a ajuda de um advogado. Tudo bem, é importante, o advogado é importante para o processo da justiça, mas, em todo caso, idealmente, uma decisão judicial deve ser compreensível por todos e todas, sem abrir mão da técnica. Na verdade, todo esse movimento de linguagem simples, de linguagem acessível, não significa banalização do direito, banalização do conhecimento jurídico, banalização da técnica. É um movimento em prol do acesso de uma democratização, digamos, do poder, né? A Olívia falou do Pierre Bourdieu, essa ideia, né, da linguagem. A linguagem serve para comunicar, mas também serve para excluir. Então, esse movimento é um movimento de aproximar o cidadão do judiciário. E Olívia, o José Vicente falou sobre a dificuldade de se falar de uma forma compreensível, mas ao mesmo tempo que tenha conteúdo, que seja consistente. Como é que se consegue conciliar as duas coisas? Por favor.
A linguagem no campo jurídico diz respeito à nossa comunicação com terminologias técnicas da nossa área. Mas isso acontece em qualquer área de conhecimento, na medicina, da odontologia, no jornalismo. Então, as pessoas não escrevem de forma direta, como a língua portuguesa pede, sujeito, predicado e complemento. Elas colocam complemento, 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 sujeito, e aí você se perde. Outra questão é a produção de parágrafos longos. Você não encontra a informação principal dentro do texto, você demora muito para encontrar. Então, isso gera uma dificuldade de comunicação. O nosso texto deve estar pronto, não quando a gente não tem mais nada para dizer, mas quando a gente não tem mais nada para retirar. Esse é o bom texto. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Eu conversei aqui com Olívia Rocha Freitas, advogada, professora doutora em estudos de linguagem e organizadora do livro Democratização da Linguagem e Acesso à Justiça. Conversei também com Estela Porto, advogada e pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ainda com José Vicente Mendonça, professor da UERJ e coordenador da publicação Diretrizes para a Elaboração de Emendas. Mais uma vez, obrigado aos três. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais se destacou no cumprimento da meta 2 do CNJ, aquela que determina prioridade para o julgamento de processos mais antigos. O resultado de 2023, tabulado agora, mostra que o tribunal ultrapassou a meta em 5%, graças aos mutirões nos tribunais do júri e à cooperação judiciária entre as comarcas do Estado. No Tribunal de Justiça da Bahia, o sistema Processo Judicial Eletrônico já oferece modelos de atos processuais em linguagem simples. São modelos de mandados de citação e intimação, mandados de alimentos, de intimação para audiências de mediação e cartas de citação. O uso da linguagem simples pelo Judiciário é prioridade do CNJ. Uma pesquisa do CNJ, em parceria com o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, constatou que o perfil dos internos nos estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico é muito diferente do estereótipo relacionado a essas pessoas. Não são assassinos e psicopatas, mas sim usuários de drogas, pessoas em situação de rua ou em sofrimento psíquico que cometem pequenas delinquências. A pesquisa dá subsídios para o Supremo julgar as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do assunto. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Começamos os destaques de hoje com um pedido do presidente do CNJ e do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, para que a justiça brasileira atue de forma mais rígida em casos ambientais. O ministro também anunciou que as verbas das penas pecuniárias e das multas em ações coletivas serão destinadas ao enfrentamento das queimadas em todo o país. Agora, uma notícia importante para o enfrentamento da violência contra a população LGBTQIA+. Uma nova versão do Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIA+, conhecido como Formulário Rogéria, vai ser disponibilizado para serviços de segurança pública, fóruns e promotorias de justiça. Para que funcione na prática, o CNJ assinou um acordo de cooperação técnica com o CNMP, o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos. Você sabia que no Brasil há mais de 18 milhões de pessoas com alguma deficiência? Para conscientizar a população sobre o capacitismo, o CNJ e o STF uniram forças nesse Setembro Verde para lançar a campanha Capacitismo. O que você tem a ver com isso? A campanha conta com a participação voluntária da influenciadora Pietra Silvestre, a ex-atleta Laís Souza, o atleta paralímpico Daniel Dias e muito mais. Você pode conferir mais informações sobre o tema nas nossas redes. Eu fico por aqui. Acompanhe o CNJ nas redes sociais e no canal do WhatsApp. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Luiz Osório Moraes Panza, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atualmente na 8ª Câmara Cível, e também
nesse biênio 24-25, eu sou vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral também do Estado do Paraná. O assunto que nos traz aqui, e a mim coube falar um pouco dessa questão meio prática, é a questão da linguagem simplificada. Eu me recordo que quando eu era juiz no interior do Paraná, eu fui juiz da vara criminal da comarca de Medianeira, que é um município muito próximo a Foz do Iguaçu, só para as pessoas se localizarem. E eu era da vara criminal, e muito preocupado exatamente em ser alcançado pela população quanto às minhas decisões. A minha esposa, à época, dentista, hoje ela está em outra profissão, é professora de yoga, mas à época era dentista. O que eu fazia? Isso aí eu fazia como forma de saber se eu estava no caminho certo. Eu proferia decisões, um furto, um homicídio, um roubo, enfim, um crime qualquer, que era a minha competência, a minha alçada na época, e eu chegava para ela e dizia: Jéssica, por favor, leia essa parte ou leia essa decisão, vê se você entende. Ela lia e dizia: entendi. Eu falei: do que se trata? É um crime da seguinte categoria, a defesa disse isso e você está entendendo aquilo. Ou seja, eu buscava já isso nos anos 90, não estou falando de hoje. Eu buscava utilizar uma linguagem simplificada para que as pessoas pudessem entender. E eu usava como exemplo a minha própria esposa, por não ser da área jurídica à época, e ela não ter esse conhecimento, então facilitaria a mim alcançar se eu estava tendo sucesso com isso. E mais recentemente, em várias oportunidades, em sessão de julgamento, eu já tive a oportunidade de ouvir os advogados pedindo a palavra após a sustentação e após a decisão proferida, seja favorável ou desfavorável, isso não importa. Eu ouvia os advogados dizendo e agradecendo a simplicidade com que, pelo menos essa Corte Paranaense aqui, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, tem feito nas decisões. E nós sabemos que é uma decisão altamente técnica, porque é matéria eleitoral. Então, é outra experiência fática que eu presenciei, que eu acompanhei, foram os advogados agradecendo a simplicidade com que a decisão era proferida. Porque em muitas oportunidades, e eu vi isso aí presente, as partes estavam no ambiente. Então, era um candidato a vereador, um candidato a prefeito, uma pessoa do povo, que acompanhava e entendia exatamente aquilo que estava sendo julgado. Então, essa deve ser a preocupação do Poder Judiciário para esse século XXI. Ao mesmo tempo que temos um poder técnico, um poder complexo, ele tem que fazer com que esse tecnicismo e essa complexidade possam alcançar todas as camadas da sociedade. Nós estamos simplificando sem perder, de qualquer forma, o rigorismo do Poder Judiciário quanto à forma e quanto ao conteúdo. Vamos entender a situação. Nós podemos ter forma e conteúdo de maneira mais leve. Isso não vai tirar o mérito do Poder Judiciário de ser um poder responsável por dizer o direito de todo cidadão brasileiro. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.